Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer o último vídeo desses que eu postei ao longo dessa semana, fazendo o dimensionamento de uma terça de cobertura, tudo bem? Então vamos lá, mas antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal. Apenas 20% das pessoas que assistem aos meus vídeos são inscritas, então a inscrição de vocês é muito importante para o canal crescer. Eu gostaria também que vocês compartilhassem esse vídeo nos seus grupos de amigos, no grupo da faculdade, no grupo de engenheiros, para que esse vídeo atinja mais pessoas e deixe o comentário no vídeo. Qualquer comentário que vocês deixam no vídeo aumenta o engajamento do vídeo e faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, tudo bem? Então vamos lá. Olha, finalmente esse é o último vídeo dessa série. E nesse eu vou finalmente fazer o dimensionamento de fato da terça metálica. Então vamos lá. Então, no nosso primeiro vídeo dessa série, nós fizemos o pré-dimensionamento de um perfil U enrijecido. No segundo vídeo, nós fizemos o dimensionamento da telha metálica que ficará sobre essa terça. No terceiro vídeo, a gente aprendeu a encontrar os esforços. Depois, eu fiz um quarto vídeo falando sobre combinações de esforços. Nós também fizemos um quinto vídeo, que foi o da aula passada, que eu falei especificamente sobre os tirantes de cobertura. E esse é o sexto vídeo, em que nós vamos finalmente dimensionar de fato essa terça, para a gente descobrir se esse perfil que a gente escolheu lá na primeira aula, ele passou ou ele foi rejeitado. Tudo bem? Lembrando que nós estamos fazendo o dimensionamento de um perfil dobrado a frio. Tudo bem? Então, vamos lá. O galpão que nós estamos dimensionando ao longo de todas essas aulas é um galpão que ele tem um pé direito aqui de 5 metros. Opa! É um galpão que tem um pé direito de 5 metros. Essa abertura dele aqui é 11.080 milímetros. E a distância entre um pórtico e o outro, lembrando que o pórtico do galpão é essa estrutura aqui. A distância entre um pórtico e outro é 5 metros. E nós temos também aqui as distâncias entre uma terça e outra, tudo bem? Ok. Outra coisa muito importante nesse vídeo, que se você não sabe o que é um tirante, você pode assistir a aula passada que você vai descobrir, é que nesse dimensionamento nós colocamos aqui no meio das nossas terças, no meio do vão das terças, um tirante rígido. E por que é importante eu falar para vocês que vai ter um tirante rígido aí? Por quê? A gente, como eu falei na aula passada sobre tirantes, a gente coloca esses tirantes na terça com o objetivo de fazer com que esse vão aqui vencido pela terça seja menor. Então, você está diminuindo o vão. Diminuindo o vão, você vai encontrar um momento máximo menor. Um momento máximo menor. E encontrando esse momento máximo menor, você vai conseguir uma economia na escolha do perfil. Você vai conseguir encontrar um perfil mais barato, justamente por essa terça. Eu não vou entrar hoje nos detalhes dessa terça metálica, porque eu já falei disso na aula passada, tudo bem? Então, vamos lá. Dito tudo isso, vamos finalmente fazer a solução do nosso exercício, tudo bem? Ok. Quando a gente vai calcular a terça, nós vamos considerar que as nossas terças, elas estão biapoiadas. Obviamente, de fato, elas não estão realmente biapoiadas. Por quê? A nossa terça vai daqui até aqui. Nós poderíamos calculá-la como viga contínua, que aí teria uma distribuição de momentos mais ou menos assim. Ou a gente pode calcular ela como viga biapoiada. Nós vamos utilizar essa segunda opção considerando que ela está biapoiada nos pórticos. Por quê? Porque desse jeito nós vamos encontrar um momento maior. O momento encontrado vai ser maior. E isso vai fazer com que a gente fique a favor da segurança. A favor da segurança. Tudo bem?
Então, nós vamos fazer esse dimensionamento, considerando que a nossa terça está bem apoiada nos dois elementos, tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Dito isso, como a gente vai considerar que ela está biapoiada, qual que vai ser o vão vencido por essa terça? O vão vencido por essa terça vai ser justamente essa distância entre um poste com o outro. Então, a nossa terça está aqui. E aí, o vão vencido por ela, no caso, vai ser 5 metros. Sendo que em uma das direções, como aqui a gente tem um perfil U, e ele vai ter um tirante aqui no meio, na direção X, nós podemos falar que no momento em relação ao eixo Y, no eixo Y você não vai ter nada travando ele em direção ao eixo Y. Então, no eixo Y, a nossa terça vai estar vencendo 5 metros. Esse vai ser o vão da nossa terça, 5 metros. Já na outra direção, nós vamos ter aqui no meio da nossa terça um tirante. Esse tirante vai dividir a nossa terça em duas. E aqui, nessa situação, você poderia considerar que nesses 5 metros aqui, calcular a nossa terça como uma viga contínua, e aí você teria uma distribuição de momentos dessa forma. Ou fazer o que a gente vai fazer. Considerar que a nossa terça, nesses 5 metros aqui, que está travado pelo tirante, vai estar biapoiado. E aí, nesse caso, você vai ter aqui ela vencendo 2,5 metros. E a gente vai fazer isso justamente porque, considerando esses 2,5 metros, você vai estar a favor da segurança, tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos encontrar um momento em X. Em X, você não tem tirante travando, não tem tirante. Então, como não tem tirante, como é que você vai encontrar o momento? O momento máximo de uma viga biapoiada. Você já aprendeu lá em resistência que o momento é igual ao carregamento que está sobre essa viga. Aqui vai ter um carregamento. Vai ser esse carregamento vezes esse vão ao quadrado dividido por 8. Tudo bem? E aí, nessa situação, nós vamos ter que fazer o cálculo para duas hipóteses. Na primeira hipótese, é para aquela combinação que a gente já fez, que a gente encontrou qual era o esforço solicitante, quando a gente tem uma combinação de peso próprio e sobrecarga. E nós vamos ter que fazer esse mesmo cálculo para a combinação que a gente fez lá na combinação de ações, lá algumas aulas passadas, que nós encontramos qual que era o esforço solicitante para uma combinação de ação, considerando o peso próprio e sobrecarga. Aqui é peso próprio e vento. Deixa eu só apagar aqui. Peso próprio mais vento. Eu escrevi a mesma coisa 2 vezes. Tudo bem. E então, aí a gente vai ter que fazer esse cálculo para as duas hipóteses, tudo bem? Lá nas aulas anteriores, gente, quando nós fizemos as combinações de ação, nós encontramos que o esforço solicitante devido ao peso próprio e sobrecarga era Q de X 0,852 e Q de Y 0,085. E nós encontramos que o peso próprio mais vento, quando o esforço solicitante, quando da combinação do peso próprio mais vento, era menos 0,853 na sucção, causando sucção, e também tinha um Q de Y de 0,016, tudo bem? Então, esses foram os esforços que a gente encontrou em aulas passadas e que nós vamos encontrar agora um momento provocado por esses esforços, tudo bem? Então, vamos lá. Fazendo isso, o que nós vamos encontrar?
No eixo X vai ter aquele esforço que a gente encontrou lá na aula passada, vezes o vão de 5 metros ao quadrado dividido por 8. E nós vamos encontrar, dessa forma, 266,2 quilonewtons por centímetro. Fazendo a mesma coisa para o eixo Y, nós vamos encontrar que é o esforço solicitante no eixo Y, que nós fizemos no cálculo da combinação, vezes o vão de 2,5 metros, lembrando que esse vão de 2,5 é a metade do vão de 5, porque aqui a gente está tendo a presença de um tirante. Dividido por 8 é 6,64 kN por centímetro. E depois você vai fazer esse mesmo encontro de momentos, agora com os esforços solicitantes da combinação do peso próprio mais o vento. E você vai encontrar no eixo X 266,5 kN por centímetro e no eixo Y 1,2 kN por centímetro. Tudo bem? Tudo bem. Aqui nós temos uma representação esquemática do que está acontecendo, que quando a gente tem aqui o tirante, vai fazer com que você tenha uma divisão em 2 dessa terça. Tudo bem? Perfeito. Então, agora que a gente já encontrou os momentos, a gente pode finalmente fazer, de fato, o dimensionamento. E como é que a gente vai fazer o dimensionamento? Quando a gente já tem aqui no vídeo vários vídeos de dimensionamento de vigas metálicas. E todos esses vídeos de dimensionamento de vigas metálicas, eu sempre utilizei a NBR 8800. Mas a gente pode utilizar essa NBR para perfil dobrado a frio? A verdade é que não. A verdade é que a NBR 8800, ela é específica para perfis laminados. Portanto, a sua metodologia de cálculo, ela não se aplica aos perfis dobrado a frio. Sendo que esses perfis dobrados a frio são os que a gente utiliza, no geral, quando a gente vai fazer coberturas metálicas, como é o caso, quando a gente vai fazer treliças. A maioria das treliças a gente faz com perfil dobrado a frio e tantas outras aplicações. Então, nesse caso de perfil dobrado a frio, que a gente utiliza com muita frequência em telhados, em coberturas, em fechamentos de galpões, a gente não utiliza diretamente a NBR 8800, tudo bem? Ok. Então, dito isso, a gente já viu que a gente não vai utilizar diretamente a NBR 8800. Então, o que eu vou utilizar? Nesse exercício, nós iremos fazer o dimensionamento usual pelo método das tensões admissíveis. Então, Nelly, de onde que você tirou a ideia de utilizar isso das tensões admissíveis? Eu estou utilizando essa metodologia de cálculo, estou tirando ela do manual de galpões da Gerdau. Acho que é com U no final, da Gerdau. E nele a gente tem esse print aqui que eu tirei de lá, desse manual, que mostra essa metodologia de cálculo. E nela fala o seguinte: quando você tem combinações de ação que não envolvem o vento, a sua metodologia de cálculo, você vai ter que fazer o seguinte: o seu FBX dividido por 60% da tensão de escoamento, mais o FBY dividido por 60% da tensão de escoamento tem que ser menor que 1. E lá nesse manual também fala que o F, quando você faz combinações de ação que envolvem um vento, a sua metodologia de cálculo vai ser o FBX dividido por 60% da tensão de escoamento mais o FBY dividido por 60% da tensão de escoamento tem que ser menor que 1,33. Tá bom. Mas, Launelli, quem é esse FBX? O FBX, de acordo com o manuais de galpões de uso geral da Gerdau, é a tensão atuante de compressão ou tração devido à flexão seguida de X. Então, é basicamente o M é X, o momento em X, dividido pelo WX. Tudo bem? E no FBY é o mesmo procedimento. É o MY dividido pelo WY. E outra pergunta é:
Por que que aqui você tem esse 0,60, ou seja, 60% da tensão de escoamento? Isso é porque você vai poder trabalhar no máximo a tensão admissível máxima que você vai ter no perfil dobrado a frio quando submetido à flexão, tem que ser igual a 60% no máximo da tensão de escoamento do aço. Tudo bem? Então, a gente já viu aqui, nesse momento, qual que vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para verificar se aquele perfil U enrijecido que a gente fez o pré-dimensionamento lá na nossa primeira aula, se ele é um perfil que está ok ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que ver é, lá no manual do fabricante, da terça que você escolheu para trabalhar, você vai ter que ver qual que é o aço do qual que fabricou essa terça. No nosso caso, eu estou trabalhando com um perfil que foi feito com aço A570 com grau C. E ele vai ter um FY, ou seja, uma tensão de escoamento de 23 kN por centímetro quadrado. Dessa forma, como a gente não vai trabalhar com esse 23, e sim com 60% dessa tensão de escoamento, vocês vão encontrar que 60% dessa tensão de escoamento é 14 kN por centímetro quadrado. Tudo bem? Além disso, nesse dimensionamento, nós vamos considerar as fixações das telhas sobre as terças que evitarão o problema de flambagem lateral e torção. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Agora que a gente já fez esse apanhado geral, já sabemos qual fórmula que nós vamos utilizar, nós já sabemos qual que é o aço que nós vamos utilizar, nós já sabemos que nós vamos desconsiderar nesse cálculo a flambagem lateral e torção, nós vamos finalmente fazer essa verificação. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos primeiro fazer a verificação para a combinação de peso próprio mais sobrecarga. Olha, como nessa combinação vai ser peso próprio mais sobrecarga, sem a presença do vento, nós vamos ter que utilizar essa formulazinha aqui. Ou seja, o somatório desses dois componentes tem que ser menor do que 1. Bora lá? Vamos sim. Nós vamos fazer primeiro o momento do eixo X que a gente calculou, que estava aqui, ó, 266,2, dividido pelo WX. Fazendo essa continha, você vai encontrar que esse FBX é 12,66 kN por centímetro quadrado. Depois, nós vamos calcular o FBY, que vai ser o 6,64, dividido pelo WY do nosso perfil. E nós vamos encontrar 1,198 kN por centímetro quadrado. Ah, uma observação importante. De onde que foi que eu encontrei o WX, WY, JX e P do nosso perfil? Olha, lá na aula que a gente falou sobre pré-dimensionamento, bora voltar aqui. Na aula que a gente falou sobre pré-dimensionamento, na tabela de pré-dimensionamento tem todas essas informações. Tem aqui informação do peso linear do nosso perfil adotado, do JX, do WX, do IX, EY e assim sucessivamente. Então, todas essas informações que eu estou utilizando agora no cálculo foram todas tiradas do manual do fabricante. Tudo bem? Aqui, olha. Todas essas informações que a gente vai necessitar no pré-dimensionamento foram retiradas do manual do fabricante. Perfeito? Perfeito. Então, pessoal, fazendo essa continha, o que nós vamos encontrar? Aqui deu 12,66 e aqui deu 1,198. Substituindo esses valores aqui na nossa fórmula, o que nós teremos? Nós teremos que esse FBX que nós acabamos de calcular, dividido por 14 kN por centímetro quadrado, que é o 60% da tensão de escoamento, mais esse FBY que nós calculamos, dividido também por 60% da tensão de escoamento, foi igual a 0,989, que é menor do que 1. Ou seja, em relação à combinação peso próprio mais sobrecarga, o nosso perfil passou. Ou seja, esse perfil atendeu aos requisitos de dimensionamento. Então, nessa primeira combinação tá ok. Vamos agora verificar quando tem a presença do vento. Bora lá?
Na presença do vento, ou seja, peso próprio mais vento a 90, o que nós teremos? Nós faremos o mesmo procedimento. Nós encontramos lá o momento em X e o momento em Y e vamos substituir esses momentos juntamente com o WX e o WY do perfil nessas duas fórmulas. Fazendo isso, você vai encontrar 12,67 kN por centímetro e 2,16 kN por centímetro. Tudo bem? Nós vamos substituir nessa fórmula aqui, que foi retirada do Manual de Galpões de Uso Geral da Gerdau. E substituindo esses valores, vocês vão encontrar que isso aqui vai dar 1,059, que é menor que 1,33. Ou seja, ok. Então, percebam que o nosso perfil, ele foi aprovado para os dois tipos de combinação. Para a combinação em que não foi considerado o vento, e também foi aprovado para a nossa combinação em que tinha a presença do vento. Ou seja, o pré-dimensionamento que a gente fez lá na primeira aula estava correto. E o nosso perfil, o enrijecido que a gente utilizou para a confecção da testa do nosso galpão foi adequado, tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido, ao final dessa série de vídeos, aprender como se faz o dimensionamento de uma testa metálica de um galpão. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhasse esse vídeo com seus colegas, compartilhasse esse vídeo em grupos de engenheiros que vocês participam e até a próxima. Tchau, tchau.